Olá, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Uma live aqui, decidi fazer hoje sobre a conscientização do autismo, né? Hoje, dia 2 de abril, a gente comemora aí o dia 2 de abril sobre a conscientização do autismo e eu quis trazer essa live surpresa pra gente bater um papo, falar sobre esse assunto que é tão necessário e muito pouco esclarecido, digamos assim. Né? Então, se hoje pudermos falar de autismo, trazer uma conscientização para aqueles que hoje não têm conhecimento, então nós vamos deixar muitas coisas sem passar para as pessoas. Né? Então, assim, de uma forma simples, de uma forma tranquila, eu quis trazer para vocês algumas informações, não só para famílias de autistas, mas também para pessoas que vão passar por aqui, que vão buscar conhecimento a respeito disso. Então eu quis trazer essa live para vocês, para explicar um pouco, para falar um pouco sobre o dia a dia aí de um autista e algumas particularidades que às vezes não são colocadas para as pessoas na sociedade e às vezes as pessoas acabam passando por desapercebido, né? Então, assim, do que nós podemos se conscientizar de um autismo, né? O que a gente pode ter essa consciência? Como que eu posso ter essa consciência? De que, na verdade, autismo não é uma doença. Autismo é uma condição neurológica. E cada autista ele tem a sua particularidade. Cada autista ele tem ali o seu diagnóstico, independente do grau. Muitas vezes as pessoas querem saber o grau do autismo. Isso muitas vezes é só uma curiosidade. Se a pessoa ela não é terapeuta, se ela não é médica, se ela não é profissional da área, você, família de um autista, não precisa explicar para as pessoas qual que é o grau de autismo. Até porque, independente do grau que o autista tiver, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar ser respeitado, ele vai precisar ser visto de uma maneira de alguém que precisa de ajuda, que precisa ali de um suporte. Agora, quem vai enquadrar o autista nessa classificação de grau é um médico neurologista especializado nisso, ou um psiquiatra especializado nisso, que vai conseguir passar para a família qual que é o grau, aquele grau. Por que existem os graus? Né? Já falando aqui para vocês referente aos graus. Por que existe o grau de autismo? Porque a pessoa, né, que foi diagnosticada, ela precisa ter ali especificando qual é o tipo de ajuda que ela precisa, qual é o tipo de suporte que ela precisa. Então, por exemplo, vamos colocar que é um grau nível 2, vamos colocar, nível de suporte 2. Essa criança ela vai precisar de um auxílio para comer, de um auxílio para vestir, de um auxílio para ela fazer as atividades diárias. Então, isso se enquadra dentro ali do nível. Mas muitas vezes a gente ouve as pessoas perguntar assim, qual que é o grau de autismo que o seu aluno tem, por exemplo? E aí a pessoa ela só está curiosa para saber, muitas vezes para comparar um autista com o outro. E vale lembrar que o autismo ele é único para cada pessoa. Não adianta você comparar. Existem algumas características que você pode usar, por exemplo, para enquadrar ele dentro do espectro. Mas isso não significa que todos os autistas são iguais, porque tem autista que gosta de abraço, tem autista que não gosta de abraço, tem autista que gosta de barulho, mas na grande maioria não gosta, tem autista que não gosta de fogos, mas tem autista que não se importa com fogos. Então existe aí essa diferença e quando você, por exemplo, digamos que você não tem nenhum autista na família, você não é profissional da área, você é uma pessoa comum que tem curiosidade de saber sobre o assunto. Então, eu te aconselho a você buscar conhecimento na área, buscar conhecimento, ler livros, ver filmes, ver documentários, artigos, todos os assuntos envolvidos ao autismo. Agora, você perguntar para um pai ou uma mãe qual que é o grau de autismo daquela criança ou daquele adolescente, muitas vezes, você está sendo inconveniente.
né? Você está sendo uma pessoa ali, muitas vezes deixando aquela família desconfortável, porque nem todas as famílias têm o conhecimento necessário para isso, né? Então, às vezes a família ainda está conhecendo sobre o assunto, ainda está buscando conhecimento sobre o assunto, e aí acontece muitas vezes dela não saber te responder e ficar constrangida por isso. Então, se você não é profissional da área, se você não vai ajudar essa família de alguma forma em relação a isso, eu te aconselho a não perguntar o grau, né? A não perguntar. Mas se você tiver curiosidade, tiver intimidade com a família e quiser perguntar algumas particularidades da criança, de como ela se desenvolve, como ela se relaciona com as pessoas, fique à vontade. Eu acredito que a família não vai ter esse problema. Agora, você perguntar, por exemplo, olha, eu preciso saber qual que é o grau do autismo, não tem necessidade para você fazer esse tipo de pergunta, né? Então, muitas vezes a gente sente um certo preconceito, em relação às pessoas que vêm até as famílias de autistas, porque às vezes as pessoas vêm sem conhecimento nenhum e acaba fazendo perguntas que acaba constrangendo aquela família, né? Então, ela fala assim, olha, eu gostaria de ajudar de alguma forma. Como que eu posso ajudar vocês como família? Né? E aí, então, buscar esse conhecimento, se você não tem, para tentar ajudar essas famílias. Então, muitas vezes, as pessoas... existe o tal do preconceito, que é muito falado, né, contra o autista, digamos assim, justamente pela falta de conhecimento. Existe falta de conhecimento nas escolas, existe falta de conhecimento nas comunidades, na nossa sociedade em si, né? Na internet existe muita informação, só que não é uma informação onde aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum possa ser alcançada. Então eu percebo que hoje falta muito esse conhecimento para as pessoas que não têm conhecimento, não são da área e precisam entender de fato o que é o autismo para conseguir aceitar e ajudar essas famílias, ou até mesmo respeitar, que às vezes as famílias não se sentem respeitadas por causa dessas perguntas, que são perguntas inconvenientes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e por isso que eu quis trazer hoje essas informações para vocês dessa conscientização. Por exemplo, uma conscientização da vaga, né? A vaga para autista, vaga de garagem, vaga em shopping, vaga em locais públicos, né? Que hoje em dia já está sendo... Bom dia, Sara. Hoje em dia já está sendo colocada aí vagas para autistas, né? E coloca o símbolo do autismo, inclusive muitas vezes as pessoas não sabem nem qual que é o símbolo do autismo, né? Que é o símbolo do infinito. Então, às vezes, você chega num shopping e você vê uma vaga lá, você coloca o seu carro naquela vaga sem saber que vai chegar uma pessoa com autismo e muitas vezes a pessoa, se ela dependendo do grau do autismo, a pessoa fica nervosa, tem que ficar rodando, por exemplo, no shopping, para procurar uma vaga, para colocar o carro, para depois ir curtir o dia dela no shopping. Então, assim, se foi feita uma vaga especial para autista, tem lá essa vaga, você tem que entender que você não pode usar essa vaga porque vai chegar uma pessoa que tem de fato necessidade de usar ela, né? Então, deixe essa consciência nas pessoas, né? Avise para as pessoas que aquela vaga ela precisa ser preenchida de fato por um autista. Se ela foi criada para ele, é porque existe particularidades naquele autista ou nos autistas que precisa ser respeitada. E a vaga especial é direito, é lei, né? Então não só a vaga, mas por exemplo, uma vaga no ônibus, uma vaga num local fechado, você vai lá, tem as cadeiras com as observações de deficiente, cadeirante, gestante, idosas, e tem o símbolo do autismo lá agora. Então está sendo atualizado. Então muita gente não sabe que símbolo é esse. Tem agora uns cordõezinhos que está sendo feito. Esse cordãozinho ele serve para identificar que é um cordãozinho com essas cores, né? Desse quebra-cabeça que vocês estão vendo aqui nessa tela. Então é um cordãozinho que a pessoa usa para identificar que ele é autista,
né? Então, justamente para quê? Para se ele chegar num banco, muitas vezes, autista não tem cara e não tem que ter mesmo, né? Por ser uma condição neurológica, ele vai chegar, por exemplo, num banco e ele vai entrar numa fila preferencial porque ele sabe que aquele é o direito dele. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acabam constrangendo, falando, não, você está aí nessa fila, você está errado, você não tem que estar nessa fila. E sim, ele tem que estar, ele está ali respaldado dentro da lei. Só que as pessoas não sabem disso, não têm conhecimento e acabam muitas vezes por ignorância, por falta de conhecimento, abordando aquele autista e trazendo até consequências que numa abordagem dessa, ele pode desregular. Ele pode acabar entrando numa crise, porque ele não sabe identificar o que aquela pessoa está entendendo a respeito dele, porque ele já entende que ele está respaldado na lei. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que buscar conhecimento também para não agir com ignorância com os autistas, porque os autistas eles conseguem ter uma vida tranquila. Eu conheço pessoas que trabalham, que têm famílias, que se comunicam, que estudam, que pegam ônibus, que pegam metrô, que sai de manhã e volta à noite tranquilamente, mas que tem muitas pessoas que não são autistas e não sabem e não conseguem ajudar essas pessoas autistas justamente por isso, porque não tem conhecimento. Então vamos buscar conhecimento. Agora eu queria trazer para vocês aqui uma informação referente em relação às terapias, né? Peguei o diagnóstico de autismo do meu filho e agora o que eu faço? Né? Essa é a pergunta de muitas famílias. E agora, o que eu vou fazer? É claro que meu filho vai precisar de uma série de terapias. O meu filho vai necessitar de, no mínimo, aí 5 ou 6 terapias. Isso se no seu município, no seu estado, na sua cidade, tiver essa disponibilidade, tiver pessoas preparadas para atender o seu filho. E quando não tiver, o que eu faço? Quando eu não moro em um lugar onde existem pessoas preparadas para atender o meu filho e para dar uma terapia adequada para o meu filho, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é dar amor para o meu filho, é buscar conhecimento, é ler livros, é ver filmes, tem muitos filmes para você entender do começo ao fim em relação às particularidades do autismo. Então, quando a família ela busca conhecimento, quando ela busca ali esse entendimento do que é de fato poder ajudar o meu filho, eu vou conseguir ajudar ele de tudo que ele precisa. E primeiramente com amor, com paciência, porque a inclusão, né, a inclusão ela começa na família. A inclusão ela vai iniciar na família. Então, se eu aceito o meu filho autista, se eu dou amor para ele, se eu dou para ele tudo o que ele precisa como pessoa, como ser humano, fica muito mais fácil eu ensinar para as pessoas lá fora como ajudar também o meu filho ou como ajudar as crianças com autismo. Então, essa importância da família entender, aceitar, buscar conhecimento para ajudar essa criança. Buscar entendimento de como ajudar essa criança a se desenvolver, porque ela vai se desenvolver, ela vai ser um adulto futuramente. E para essa criança se tornar um adulto muito bem resolvido na sua questão neurológica, ela precisa de uma família que tem conhecimento, que dê uma base para ela de conhecimento, que vai ensinar ela a se desenvolver. Então, mesmo que eu não tenha um terapeuta, mesmo que na minha cidade não tenha uma estrutura, mesmo que a sociedade não me dá essa estrutura, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar entendimento para conseguir ajudar o meu filho, para ajudar por exemplo, você que é professor, você pode buscar conhecimento para ajudar as crianças na escola. Né? Não é simplesmente a escola não tem preparo, a escola. Não, mas você pode buscar, se você quiser, você pode buscar conhecimento para ajudar essa criança. Né? Então, essa conscientização, ela vale para todos, mas ela começa na família, ela começa em casa, entendendo que eu, como família, eu preciso buscar conhecimento para ajudar o meu filho. Porque o terapeuta, o seu filho vai ficar, digamos que o seu filho tem todas as terapias que ele precisa, disponível, e você vai lá e você vai fazer as terapias com ele. Mas em casa, se ele não estiver em casa, um pai e uma mãe, a família preparada para cuidar dele depois daquela só 1 hora de sessão, porque normalmente 50 minutos é 1 hora de sessão de terapia com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, dependendo de outras terapias de ecoterapia, hidroterapia, né? Muitas vezes
várias terapias que tem a mais. Então, se eu não tenho um conhecimento para ajudar o meu filho durante a semana, eu não posso colocar uma responsabilidade em cima do terapeuta e falar, olha, já tá bom, eu já levei a semana inteira na terapia e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente precisa ajudar o nosso filho em casa também. E na maioria do tempo, somos nós os responsáveis para ajudar os nossos filhos, para desenvolver os nossos filhos dentro das nossas casas. E uma das coisas que tem atrapalhado a gente se desenvolver, a gente buscar conhecimento e ajudar os nossos familiares, quer dizer, os familiares ajudar os filhos autistas, é o celular. Infelizmente, muitas famílias ficam no celular, muitas vezes acaba não dando a atenção necessária para aquela criança, não buscando terapias necessárias em casa, porque tem muitas opções em casa para você trabalhar e estimular o seu filho, né? E muitas vezes a gente acaba perdendo tempo no celular, vendo outras coisas e não ajudando ao nosso filho se desenvolver. Então, nós vamos ter se nós em casa, se os familiares tiverem essa consciência de que eu preciso buscar conhecimento para ajudar o meu filho, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai conseguir lidar com todos os preconceitos, porque infelizmente vai continuar acontecendo, né? O preconceito ele não vai deixar de existir, mesmo com essa conscientização. Então, o que eu tenho que fazer? Me preparar para ajudar o meu filho a lidar com tudo isso, né? E uma outra coisa que eu quis trazer aqui sobre esse amor. Se a criança ela se sente amada, né? Se ela se sente amada, se ela se sente aceita, fica tudo mais fácil, né? Então, muitas vezes, a criança ela se sente insegura quando ela não tem um lar seguro. Então, se ela tem um lar seguro, se ela tem uma família ali, que além de dar todos os estímulos e terapias que essa criança precisa, se ela tem também o amor, porque a gente percebe que o pai, a mãe, ele dá o amor, muitas vezes, como eu posso expressar para não ficar algo ruim, né? Às vezes ele recebe aquele amor que é o banho, a comida, a bebida, né? Uma roupinha cheirosa, uma caminha arrumada, quentinha. Mas a criança ela precisa de muito mais que isso. Ela precisa de tempo junto, ela precisa que você senta ali com ela, que você olhe no olho, que você dê atenção, que você dê o seu carinho, que você dê o seu amor. E hoje em dia, nessa vida corrida que a gente tem, a gente não consegue trazer isso para a criança. E o que a criança de fato precisa é isso, é esse amor, é esse olho no olho, é esse contato, é sentar no chão com ela, é brincar, é sair, é passear, sabe? Então, é isso que a criança precisa. E entender tudo o que está acontecendo. Olha, a gente vai sair, explicar para a criança, hoje a gente vai para um lugar, esse lugar vai ser barulhento, lá vai ter muitas pessoas, vai ter barulhos. Tudo que a gente explica antes, a criança ela consegue entender e se organizar dentro dela para ela chegar num ambiente barulhento, por exemplo, que é um ambiente, digamos que ruim para crianças com autismo. Então, se a gente conversa com ela em casa, olha, a gente vai para tal lugar, lá vai ser assim, lá vai ser um local barulhento, lá vai ser um local onde vai ter coisas que às vezes você vai se assustar, mas entenda que é normal, a mamãe e o papai tá aqui para te proteger, para te ajudar, vai ficar tudo bem, a gente vai se divertir. Então é importante deixar muito claro quando a gente sai com uma criança que ela é autista, ou que você, às vezes, nem é da sua família o autista, mas você, com esse conhecimento, você vai conseguir ajudar. Se você perceber que você está num lugar externo e chegou lá, você percebeu que tinha uma criança que deu uma crise por causa daquele ambiente, por causa daquele barulho, você se aproxima, pergunta aos pais se precisa de ajuda, né? Observe se eles realmente precisam dessa ajuda e tenta esclarecer ali para a criança, olha, tá tudo bem, tenta tirar a criança do ambiente se ela não conseguir se regular, né? Porque muitas vezes as crianças se desregulam por isso, por algo particular dela, né? Um barulho, por exemplo, que ela não está acostumada.
e aí ela acaba se desregulando. Os pais, muitas vezes, por não ter conhecimento, acabam indo embora daquela festinha de aniversário, por exemplo, justamente porque não sabe lidar. Então, quando eu tenho conhecimento, eu sei ajudar o meu filho, ou aquela criança, ou o meu sobrinho, ou o meu aluno, eu consigo fazer com que ele permaneça naquele ambiente, entendendo que aquele barulho faz parte e que não é culpa dele, porque muitas vezes ele acha que a culpa é dele e não é. Então tem que ter esse conhecimento justamente para isso, para que a criança consiga se sentir confortável em qualquer ambiente. E como que essa criança vai se sentir confortável se ela não tem conhecimento? Se aquelas pessoas que estão responsáveis para cuidar dela não têm esse conhecimento para ajudar ela, né? Então tudo fica mais fácil quando a gente busca conhecimento. A conscientização ela vem através do conhecimento. A conscientização ela vem através de você levar sim o seu filho para ambientes onde você acha que não tem que levar sim, tem que incluir sim. Se você acha que ele deve estudar numa escola inclusiva, então coloque ele numa escola inclusiva. Se você achar que não, que ele deve estudar numa escola pública, junto com todas as outras crianças, não tem problema nenhum. O fato é, não importa o que a sociedade pensa, não importa o preconceito da sociedade em relação ao autista. Se eu aceito, se eu amo meu filho, se eu demonstro isso para as pessoas, fica muito mais fácil conseguir incluir ele em todos os lugares e fazer ele se sentir seguro em todos os lugares, né? A gente vê muitas coisas por aí, a gente quer proteger os nossos filhos, a gente não quer deixar eles desprotegidos em escolas que não têm inclusão, que não têm preparo, mas se nós, como família, nos conscientizarmos, buscarmos conhecimentos para ajudar os nossos filhos, isso também vai ser fácil, porque se a gente chega numa escola e a gente observa algo que não está legal, a gente consegue conversar com o responsável daquela escola, apresentar soluções, não ficar num papel de vitimismo, dizendo, olha, não aceitam o meu filho, não querem o meu filho na escola, ou fizeram isso ou aquilo com o meu filho. Se eu tenho conhecimento, eu vou levar esse conhecimento também para os ambientes onde eu quero que o meu filho seja incluso, né? Então eu quero agradecer a vocês que estão aqui, se quiserem fazer algum comentário, né? Se quiserem trazer algo para a gente trocar experiências aqui, fiquem à vontade. Eu quis trazer essa live justamente para trazer essa conscientização de coisas simples, né? Que a gente vê por aí. Muitas vezes as pessoas elas não fazem por mal, muitas vezes elas são preconceituosas, muitas vezes não é nem por maldade. A gente acaba vendo algo como preconceito e às vezes é falta de conhecimento mesmo. Então a gente tem que ter também essa maturidade para saber entender o que é preconceito, o que não é, e eu não vou cansar de dizer que o conhecimento liberta, o conhecimento ele traz para a gente uma clareza de tudo aquilo que a gente precisa fazer para ajudar os autistas, para ajudar as famílias com autismo, né? Então essa conscientização ela tem que vir das famílias, ela tem que vir de casa, né? Ela tem que vir de um profissional que, por exemplo, eu amo estudar o cérebro humano, eu amo estudar sobre autismo, eu amo entender a mente do autista, porque é fantástico, é maravilhoso você buscar conhecimento e poder ajudar as pessoas, né? Muitas vezes tem mães que eu percebo muito que tem mães que ela vê os sinais, ela vê as características do filho em casa, ela vê que o filho tem algo que precisa ser desenvolvido e ela não busca ajuda. Então isso é muito importante. Se você perceber que o seu filho ele tem algumas características que dentro da curva do desenvolvimento de uma criança, isso parece ser estranho, né? Porque para quem não tem conhecimento, é estranho. Olha e fala assim, poxa, essa criança é estranha, essa criança não é igual aos sobrinhos. Então, busque conhecimento. Busque um médico, busque um terapeuta, busque um profissional qualificado para te orientar, para saber, lembrando que terapeuta não dá diagnóstico, só médico pode ser habilitado para dar diagnóstico. Então, o que o terapeuta vai te falar? Ele vai te orientar, o que ele deve fazer é orientar você a buscar um profissional, né, um médico especializado nesse tipo de assunto para que ele possa aplicar, encaminhar, né, para os testes necessários para o diagnóstico. Não acredite se um terapeuta chegar para você e falar, olha, seu filho tem esse diagnóstico. Busque
conhecimento com um médico qualificado. A gente sabe que tem muita gente por aí fazendo diagnóstico errado, tem muita gente por aí dando informações erradas. Então, busque conhecimento, vai atrás de pessoas qualificadas para te ajudar nessa área, tá bom? Então, se você olhou o seu filho, se você observou que o seu filho, estudos, né? Eu tô falando isso porque hoje tem um estudo recente feito nos Estados Unidos que a cada 36 crianças, uma é autista. Então, é um número muito alto. Então, muitas vezes a gente acaba não buscando informações, não buscando ajuda para essa criança. Essa criança chega no 4, 5, 6 anos sem o diagnóstico e ela está tendo perdas, ela está tendo prejuízos no desenvolvimento dela, prejuízos na escola. Né? Como eu falei, tem muitos profissionais despreparados, inclusive médicos, onde as mães chegam e falam: doutor, eu estou percebendo isso na minha filha. E o médico fala: não, fica tranquila, até 2 anos, por exemplo, até 2, 3 anos é normal a criança não falar. Fique esperto, preste atenção quando você for num pediatra, for num médico e ele te falar isso. Não acredite na primeira informação, busque mais informações. Não deixe o seu filho ter perdas nesse desenvolvimento. Não deixe o seu filho ter esse tipo de prejuízo para você esperar ele fazer 4, 5 anos, para você ir buscar ajuda para o seu filho. Se você percebeu algo de diferente, busque ajuda, vá no médico, mesmo que seja, tá exagerando, tá buscando o médico, porque acontece muito isso, né? Não precisa se preocupar, mãe, você é muito preocupada, você é muito exagerada. Não, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então busque ajuda profissional. Se você percebeu isso nos seus filhos, nos sobrinhos, nas pessoas com quem vocês convivem, se tem algo diferente naquela criança que precisa ser observada, busque um profissional, tá bom? Eu me coloco à disposição aqui. Esse Instagram é um Instagram justamente para isso, para ajudar famílias que não têm conhecimento, que não têm condições de buscar uma ajuda terapêutica, e muitas vezes o que eu trago para cá é esse conhecimento justamente para que você se desperte e buscar outras coisas, outras formas de ajuda para as crianças, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada a você que ficou aqui, Vande, Sandra, pastora Márcia, a Sara que passou por aqui, muito obrigada a vocês, tá bom? Eu vou deixar essa live salva para as outras famílias que não puderam participar, até mesmo porque foi uma live surpresa, mas eu quero dizer que eu estou à disposição. Você que é família de autista, ou até mesmo não é, ou você é professor, ou é um profissional e quer trocar experiência, quer, né, trazer aí conhecimentos para essa página, então eu me coloco à disposição e agradeço a vocês por tudo, por toda a atenção, por todo o carinho, tá bom? Um beijo, um bom domingo para vocês e até a próxima experiência aí. Beijos, tchau, tchau.